Bem, pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos. Essa daqui é uma disciplina eletiva da Escola de Química, que é 044, Computação Científica Aplicada, que na verdade teve uma reformulação há pouco tempo que leva para fazer uma reformulação até que tá bom. E eu vou acompanhar então vocês durante esse período. Eu me chamo Luiz Fernando, sou professor do Departamento de Engenharia Química e então vou ministrar para vocês a disciplina. Para que vocês possam acompanhar essa primeira discussão, todo o material vai ser disponibilizado no ambiente virtual, no AVA. E para isso vocês, não sei se todo mundo aqui conhece o AVA, vocês podem voltar então já e buscar no Google, né, ambiente virtual da UFRJ, e se você é aluno da UFRJ, você tem um cadastro lá, e você pode já fazer a sua autoinscrição. A autoinscrição requer uma senha, que eu não vou falar, tá? Porque depois esse vídeo aqui vai para o YouTube, senão vai aparecer gente de tudo quanto é lado aqui na turma. E eu vou segurar um pouco a onda. Vocês vão ver no chat, eu acho que o chat não aparece na gravação, espero que não, senão não vai adiantar nada, vai aparecer um monte de gente. Mas está aqui a senha, para vocês poderem realizar a autoinscrição. Então, podem já fazer a autoinscrição para que vocês possam baixar os slides que eu vou começar a discutir agora. Então deixa eu botar aqui os slides. Eu acho que entrou mais uma pessoa aí. Olha no chat, tá? Ambiente virtual, e no chat está aí a senha, para você poder fazer a autoinscrição. Ok. Eu vou então fazer aqui a apresentação. E ok, deve estar todo mundo então vendo o slide. E aí eu faço uma pergunta, porque até agora eu não vi nenhuma voz, não sei se eu estou falando com fantasmas, mas todo mundo conseguindo ver? Sim, professor. Boa tarde, Sim, professor. consegui. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Finalmente, vozes. Vocês já viram aquele meme, né, do cachorrinho, né, um cachorro fortão, assim, professor, né, em aula presencial, o cara, tá tomando quieto aí na aula. E aí agora um cachorrinho, sei lá, todo fofinho, né, alguém, por favor, abre a câmera, alguém fala alguma coisa. É assim mesmo que a gente se sente. Ok, então essa daqui é uma disciplina eletiva, tá? E agora a gente vai conversar sobre a introdução à disciplina. Então esse daqui é o meu nome completo, Luiz Fernando, tá? E esse daqui é o meu e-mail para que vocês possam entrar em contato comigo. Mas já eu vou falar as regras do jogo. E nessa primeira apresentação aqui, eu vou conversar com vocês de uma maneira um pouco mais extensa sobre o que essa disciplina aqui vai oferecer, o que ela significa. Depois a gente vai conversar um pouco mais sobre a ementa, como os tópicos estão estruturados, a bibliografia utilizada e depois a regra do jogo, como vai ser a avaliação aqui dentro. Beleza. Então, a introdução, eu quero falar sobre o conceito de computação. O que significa isso? E, de uma maneira geral, eu vou puxar, na verdade, de uma maneira geral, a gente está falando sobre o que nós queremos representar para que seja possível resolver problemas do dia a dia. Na visão de computação científica, a gente tem um foco muito grande na representação de números. Mas, assim, na ciência da computação, o computador ele tem a capacidade de representar símbolos de uma maneira geral. Símbolo, seja ele número, seja ele um caractere. Tá? Então, nessa visão, eu vou pegar agora o conceito de computação científica. E aí eu quero, então, resolver problema. Se eu quero resolver problema,
eu quero aplicar certos conceitos matemáticos. Eu quero que o computador seja possível de, sei lá, contar o número de itens que eu tenho disponível. Eu quero avaliar determinadas condições dentro do escopo do seu problema. Pode ser o número de jarros, pode ser o número de itens que você tem em estoque da fábrica, pode ser o número de pratos de uma coluna de destilação, pode ser qualquer coisa que você queira, dentro do âmbito de números. Né? Pode ser também, note que eu fiz de propósito, todos os exemplos que eu dei até agora são números inteiros, mas eu posso querer também representar números que eu vou chamar de ponto flutuante. São números que têm a representação dos decimais. E nesse âmbito eu posso querer a fração molar de um determinado constituinte de uma mistura dentro de um prato de destilação, ou a fração mássica, ou a velocidade, ou o conceito de uma variável que representa um número real. Nessa visão, a gente, então, tem o primeiro escopo da computação científica, que é tentar representar os números e trabalhar com eles. E, para isso, eu gostaria que vocês olhassem, para eu poder explicar melhor isso, que vocês olhassem o desenho que está aí. Tá? Eu vou conversar com vocês agora sobre o conceito do mercador de vinhos. Então, pode fechar o olho se quiser, mas eu quero que vocês imaginem a seguinte cena. Imagina que existe um mercador de vinhos e esse mercador de vinhos quer comercializar com o porto. Tá? Ou seja, ele quer vender o material dele, os vinhos, para um navio, tá? Para o navio poder levar para algum outro lugar aí no mundo e revender. Então esse é o problema do cara. E olha só como eu estou pegando um problema qualquer do dia a dia. Tá? A ideia do mercador de vinhos. Então, não sei se vocês chegaram a fechar os olhos, mas muitas vezes é difícil, né, da gente mensurar, caracterizar bem o problema sem ter essa estrutura visual. Então, eu vou ajudar vocês. Eu vou desenhar o problema para vocês. Imagina, então, que existe aqui, note que o desenho vai ser fidedigno à realidade, um mercador de vinhos, um pescoço gigante, e ele quer vender o mar para o navio. E o que ele quer vender? Ele quer chegar e vender as caixas. Fidedigno, tá? Várias caixas de vinho. Desenho do só. São várias. Imagina que tem várias aqui na parada. E eu quero que vocês coloquem no lugar do cara. Qual é o problema dele? O que ele quer fazer, então? O que ele precisa fazer? Note que aqui, no navio, tem um maluquinho. Tá? Não está dentro do navio, não. Ele está aqui no porto ainda, mas que está doido para comprar a parada. Tá? Ou seja, esse é um cara que, vamos lá, o mercador tem o produto e esse cara daqui tem a grana. E eles querem trocar. E aí? Qual é o problema do cara? Note que eu estou abrindo para a plateia. Qual é o problema do cara? O que ele tem que fazer? Transportar até lá? Se comunicar com o cara? Essa daí é beleza. Tá? Na comunicação, ele pode chegar e falar pro cara, pô aí, mano, quero te vender as paradas aqui, tá? As caixas de vinho. E o cara vai chegar e vai dizer, beleza, sem problema, tenho a grana aqui. O que o cara precisa continuar fazendo? Acho que foi o Felipe que me respondeu isso. Ele precisa levar a mercadoria para lá. Então, ele precisa chegar e levar esse treco para cá. E essa é a tarefa do mercador de vinhos agora. Tá? Mas tá bom. Vamos dizer que o cara tem, sei lá, 73 caixas para vender.
E pode ser que tenha uma situação com vários navios, um cara paga melhor, um cara quer uma determinada, um determinado tipo de vinho, o outro quer... Ou seja, note que ele está trabalhando aqui com uma situação em que ele quer sempre o ótimo. Ele quer ser eficiente na parada. Ele quer poder vender e ter o máximo de retorno possível. Como ele vai conseguir fazer isso? Bem, eu acho que ele poderia chegar e, na cachola dele, ele parar e pensar, tô levando, então, essa caixa que está aqui. Ah, não, apertei errado, desculpa. Essa caixa que está aqui. Ele quer levar para cá, legal. E aí, na cabeça dele, ele ficou, levei uma caixa para lá. Mas, de repente, ele levou duas para outro navio. E os navios são parecidos. E qual a chance de acontecer algum problema? Altíssimo. Altíssimo. Então, o mercador de vinhos, na antiguidade, ele precisou utilizar uma ferramenta de altíssimo valor. Eu vou desenhar para vocês aqui. De uma maneira fidedigna também. Isso daqui é uma folha de papel. Altíssima tecnologia, mas que tem um significado super importante para o conceito de computação. Para que serve uma folha de papel? É um local para você poder armazenar alguma informação que você queira. E para o mercador de vinhos, é super importante para ele poder armazenar o quanto ele vendeu de vinho para um determinado navio, para outro navio, o quanto de recurso que ele vai ter de dinheiro, ele vai ter de volta, e aí ele vai poder se organizar. Além disso, todo mundo sabe, né? Você tem, né, vinho francês e você tem um outro tipo de vinho francês, o sangue de Bois, né, que tem uma qualidade mais baixa. O valor é diferenciado. Então, ele vai ter que trabalhar com garrafas de vinho, número de garrafas de vinho vendido, com valores diferenciados também. Como ele consegue se organizar? Se ele tiver como interagir com a folha de papel, super hiper tecnológica. Mas o que está faltando para ele conseguir interagir com essa folha de papel? Está faltando um componente. Tudo bem. Ele poderia chegar e, sei lá, escrever com cuspe, pegar a terra, tentar marcar ali, fazer uma nojeira toda ali na folha de papel. Mas seria fantástico se ele tivesse como usar, naquela época, lógico, no mercador de vinhos, um pedaço de carvão, que seria perfeito se ele tivesse um componente de interação entre o usuário, o mercador de vinhos, e o local onde ele armazena informações. Então, seria perfeito se ele tivesse um lápis, vou chamar de lápis, mas poderia ser um pedaço de carvão. Ou seja, note que acabou de se criar um processo de troca aqui. O mercador, ele vai... Deixa eu abrir aqui para entrar. Ele precisa interagir com um determinado meio, então ele precisa interagir com um componente para que ele possa acessar e guardar determinadas informações. E aí, com isso, ele começa a escrever. Tá? E aí ele vai lá e vendeu uma caixa. Ok, o que ele vai fazer? Olha, ele sabe, então, na hora que eu vou começar a escrever aqui no slide, o que ele estaria escrevendo nessa folha de papel. Então, ele falou botar, olha, uma caixa, que ele sabe que essa caixa ela é equivalente
sei lá, um dinheiro, uma graninha aí, e depois ele foi e vendeu mais uma caixa. E aí ele sabe que vendeu mais uma caixa, que vai ser equivalente a mais um dinheirinho. E no final, quando ele for olhar lá no finalzinho, vendeu todas as caixas, o que ele vai fazer? Tá? Ele vai chegar, digamos agora que eu tenho várias caixas aqui, ele vai olhar o número total de caixas que ele anotou no papel, e aí ele vai poder fazer o seguinte, uma operação também super avançada, some. Aí ele vai chegar e vai ver, olha, eu vou ter então, depende se eu tenho N caixas, eu vou precisar ter N dinheirinhos. Então ele vai poder comparar e verificar se no final do dia, quando ele vender tudo, ele vai ter isso. Note que existe nessa etapa mais uma possibilidade, que é a forma como você vai querer manipular a informação que você colocou na folha de papel. Então, o que isso daqui significa? Pô, eu dei um exemplo aqui, o cara chegou e fez, eu fiz aqui uma soma, tá? Somei o número de caixas vendidas, somei o número de dinheirinhos que eu deveria receber, e aí com isso o cara vai e tem o valor total. Mas ele poderia fazer a conta de outra maneira. Ele poderia chegar e fazer a multiplicação, né, do número de caixas pelo valor individual da caixa, ou seja, de acordo com a informação que está no papel, de acordo com a informação, o cara ele pode chegar e montar diferentes formas de realizar as operações aritméticas para ter o resultado final. Então, nesse problema aqui, eu estou muito interessado nas operações aritméticas. Legal. Perfeito. Então, nós para resolver o problema do marcador de vinhos, a gente teve que usar as operações aritméticas. Mas eu cheguei a comentar que o problema pode ser mais complicado que isso. Foi como eu comentei, olha, talvez, se o cara tiver diferentes safras, ele vai ter diferentes valores agregados para cada uma das caixas. Então, ele vai precisar realizar uma etapa a mais. No momento que o iFood da época, né, o cara que pega a caixa, leva para o outro lado, o entregador, chegar e for pegar uma caixa, tá? Então imagina aqui, ó, o entregador veio, segurou aqui a caixa para levar para cá, qual é o papel do mercador de vinhos? Na hora que o entregador segurou na caixa, o mercador olha assim, pô, isso daqui é uma caixa de um vinho com um valor mais baixo. Ou é uma caixa com um valor maior, ou um valor intermediário. Então, note que o problema mudou. Agora, o mercador, na cabeça dele, ele tem que fazer um processo de comparação, de análise. Ele precisa verificar se está sendo transportada uma determinada caixa com um determinado tipo de vinho. Então, agora, o cara está introduzindo mais um conceito. Eu vou trazer aqui para o lado para o espaço. Não, vou apagar. Faço de novo. Agora o cara vai fazer o seguinte. Com a informação que ele tem aqui no papel, ele pode chegar e verificar. O cara pegou uma caixa do vinho bom. Isso daí me deu 100 dinheirinhos. E depois ele vê, olha, pegou uma caixa. Ele escreveu. Do vinho ruim. Deu um dinheirinho. Para ele poder chegar a essa conclusão, se é 100 dinheirinhos ou um dinheirinho, ele teve que fazer uma regra, além das aritméticas que ele vai ter que fazer no final. Eu já vou colocar aqui o que eu quero. Aritmética, mas ele precisou fazer uma regra de comparação também.
Legal. Além disso, o cara vai precisar montar uma estrutura em que ele seja o mais eficiente possível nas contas dele. Ele vai precisar o tempo todo repetir o processo. Ele vai pegar, olha só, o mercador, se imagina como mercador. Vai ser o seguinte processo. O entregador pegou a caixa, levantou a caixa, agora o mercador olhou a caixa, fez a comparação. Se for vinho bom, 100 dinheirinhos. Se for vinho ruim, 1 dinheirinho. Se for intermediário, sei lá, 50 dinheirinhos. Mas ele vai precisar fazer isso. Assim que chegar um outro entregador, pegar outra caixa, ele vai repetir o processo. E ele vai repetir o processo. E ele vai ficar repetindo isso o tempo todo, até ele chegar a uma determinada condição. Acabar o número de caixas que ele tem. Então, note que ele teve que fazer aqui nesse problema outra característica, né, no conceito de computação, que é a repetição. E no final, né, ele vai contar o número de caixas, e ele vai ver o quanto de dinheirinhos ele vai ter. Isso daqui, no fundo, trouxe à tona os conceitos que são utilizados na solução de problemas práticos do dia a dia. E são conceitos que, bem ou mal, o computador ele precisa ter. E eu vou trazer para vocês aqui o que cada coisinha aqui, né, cada etapa aqui representa. Para um computador, o que significa a folha de papel? Folha de papel é um lugar onde eu estou escrevendo informação. Então, para o computador, e eu vou escrever em vermelho para o computador, isso significa que eu estou tentando representar a memória do computador. O que significa o lápis? O lápis significa a maneira que eu, como usuário, tenho de interagir com a informação, com aquilo que está na memória. Dentro do nosso conceito, e o que a gente vive hoje, isso daí é o seu mouse, é o seu teclado, é a sua forma de interagir. Quando o mercador olha para a folha de papel e analisa as informações que tem lá, o que isso daí significa? É o monitor do teu computador, te passando a informação visual. Então, esse cara daqui representa um mouse, representa teclado, representa o monitor e outras coisas que a gente vai discutir mais à frente. Beleza. As operações matemáticas elas são feitas de acordo com uma regra criada por quem? Criada pelo mercador. O quanto vale o vinho bom, o quanto vale o vinho ruim. Então, o programador ele assume 2 papéis aqui no conceito da computação. Ele é o cara que, no final das contas, como naquela época não tinha uma calculadora, né, para ele poder fazer as continhas, ele representa 2 coisas aqui. Ele representa a CPU, o cara que está fazendo, então, todas as contas. Esse cara daqui é o CPU. Ele vai lá no cérebro dele, caraca, quanto é que vai dar essas continhas aqui para ter o valor do resultado final do meu problema. Mas ele também interage com tudo. Então, ele é o usuário também. É o usuário. Ficou clara a ideia do problema do mercador de vinhos? Todo mundo tranquilo quanto a isso? Sim, não, talvez. Sim. Beleza? Sim. Tá bom. Vou voltar atrás, então. Então, note que o princípio fundamental é a gente poder realizar conceitos matemáticos, operações aritméticas, soma, subtração, multiplicação, gostaríamos de ter exponenciação,
Mas eu gostaria de colocar também regras de comparação. Eu quero que o computador seja possível de comparar determinadas quantidades numéricas ou avaliação de símbolos. Mas seria perfeito, seria muito bom se ele pudesse representar outras coisas mais avançadas, como operações mais do nosso dia a dia. Avaliação de ângulos, seno, cosseno, exponenciação, fazer raiz quadrada, seria muito bom. E essa é a ideia na busca pelo homem na criação de uma máquina que pudesse representar tudo isso. Então, o computador ele foi feito para resolver problemas, com esses conceitos em mente. Então, no ápice, né, e na verdade no estado que a gente está hoje, no fundo, a gente hoje tem uma máquina eletrônica que tem os componentes integrados que funcionam de uma maneira combinada. Então, vou trazer aqui para vocês verem os componentes. Tá? Eu preciso ter um local. Esse cara daqui para mim é a CPU. Eu tenho a placa de vídeo, eu tenho a memória RAM, eu tenho a fonte que vai alimentar todo esse sistema, eu tenho a placa-mãe que faz todo mundo se comunicar, eu tenho o disco rígido, eu tenho um monte de componentes eletrônicos que tem que funcionar em uníssono, como uma orquestra. E para isso, para esses componentes, a gente dá um nome. A gente chama de hardware. Ok, então eu tenho as peças que conseguem fazer com que a máquina em si funcione. Mas está faltando uma coisa. Eu preciso de algo que gerencie toda a forma com a qual a informação vai ser passada, com a qual as contas vão ser realizadas. Então, eu preciso de um sistema de gerenciamento. E aí entra uma camada que a gente vai chamar de sistema operacional. Então, o sistema operacional é aquele cara que vai fazer com que o bagulho funcione. Que se entenda que eu estou enviando sei lá, estou botando aqui um exemplo. Dei 2 cliques lá para abrir um programinha e que eu quero que aquilo apareça na tela. Então, tem alguém que precisa gerenciar isso. E é o sistema operacional. Isso daí leva ao modo de interação do homem e máquina. O sistema operacional, por si só, é o cara que gerencia. Mas muitas e muitas vezes você quer algo a mais ali na brincadeira. Você quer, por exemplo, algo mais específico. Eu quero trabalhar com um texto hoje. Tudo bem, existem os processadores de texto. Eu quero trabalhar com um software de engenharia, um HiSys da vida, um Aspen da vida, tudo bem. Então, existem determinados programas que foram feitos para trabalhar por cima, né? Por cima do sistema operacional e que tenham determinados objetivos. Então, os softwares, eles trabalham com base no sistema operacional que gerencia todo o resto. Tá, mas e como é que eu consigo criar esse software? Com linguagem de programação. Então, com as linguagens de programação, eu consigo, baseado em determinadas instruções, pelo homem, então, né, o homem vai lá e faz a programação, inserir determinadas instruções que eu quero que alguém depois possa utilizar. Tá? Então, essa que é a ideia por trás da computação de um modo geral. Tá? E o meu foco aqui vai ser sempre: eu quero resolver problemas de uma maneira eficiente. Até aqui. Dúvidas, mistérios, grandes complicações. Tranquilo? Tranquilo. Beleza? Show. Ok.
Vamos conversar então um pouco como eu estou estruturando essa disciplina. Historicamente eu falava, não estou pensando em falar não, só se vocês insistirem muito, tá? Histórico da computação, como ela aconteceu, como foi o desenvolvimento, até se chegar aos computadores atuais. Mas eu estou pensando em evitar um pouco isso, a menos que vocês insistam, queiram mesmo, mas ir direto para os componentes de hardware. Ou seja, partindo que já existe um computador eletrônico, esse que vocês usam no dia a dia, quais são os componentes? Isso é, assim, de uma importância muito grande para você conseguir entender por que você vai programar de determinada maneira. Como a informação que você está programando vai trafegar dentro dos componentes de hardware, e você vai querer fazer isso da melhor forma possível, né? Então, esse é um ponto que é importante. Então, o primeiro tópico que eu tenho de intenção é falar sobre os componentes de hardware. Depois a gente precisa conversar um pouco sobre os sistemas operacionais. Como é a ideia geral dos sistemas, o propósito deles e os softwares que existem ali dentro. Por que eu acho importante falar sobre isso? Porque a gente tem uma variedade de sistemas operacionais. E eu tenho certeza absoluta que pelo menos 95% de vocês deve estar utilizando um determinado sistema operacional. Mas quem disse que ele é o melhor para determinados propósitos? Vale a pena a gente investigar isso. E, além disso, software é sempre ferramenta. E dentro do universo de softwares, tem alguns que têm um destaque muito, muito bom para o que a gente quer, que é a computação científica, a avaliação de determinados de dados. Então, isso é legal, tá? Da gente poder discutir. Tendo visto isso, a gente depois vai falar sobre linguagens de programação. Não vou definir ainda qual é a linguagem de programação que a gente vê aqui dentro. Isso daqui vai ser algo a ser decidido depois. Por quê? Porque vocês precisam entender o conceito do que é linguagem compilada e o que é linguagem interpretada e as vantagens e desvantagens de cada uma delas. Depois de ter feito isso, aí a gente vai decidir o que vocês querem. E aí vai ser por uma votação e, para mim, tanto faz. Eu tenho uma aula preparada para os dois lados. Existem softwares legais para interface, para poder desenvolver novos softwares, tá? Desenvolver códigos. E depois disso, então, a gente vai conversar um pouquinho sobre a ideia de desenvolvimento de software, em geral. Bem, até esse ponto a gente já teve que definir qual vai ser a linguagem, e aí dentro da linguagem escolhida, programação científica. A gente vai ver toda a linguagem, assim como inglês, como russo, como chinês, você tem determinadas regrinhas, a maneira de se comunicar, tá? E a programação também. Tá? Cada linguagem de programação tem uma maneira diferente, algumas são similares entre si, mas uma maneira de poder fazer com que o computador se entenda contigo. Tá? Então a gente vai aprender a sintaxe básica, a gente vai avançando nos conceitos, nos comandos de aritméticos, e já falei para vocês, uma coisa que eu sempre quero fazer em computação, comparação, e uma que talvez tenha ficado aí no meio do caminho, mas eu quero fazer repetição da informação que está na folha de papel lá do mercador de vinhos, ou seja, na memória do computador. Então, eu quero trabalhar com essa informação utilizando esses comandos. Depois disso, eu vou mostrar para vocês o modo de depuração de código. Muitas vezes você está querendo se comunicar com a melhor sintaxe possível. Tá? Ou seja, você está usando as palavras certinhas. Tá? Vou botar aqui em inglês. Tá? Usar as palavras certinhas. Mas de repente tu fala que nem o Yoda. Pô, tu fala tudo invertido.
E aí pode ser que o computador fique naquela, tá, as palavras eu entendo, mas a tua lógica está meio distorcida. E aí pode ser que ele te retorne um valor que não é aquilo que tu quer. Note que usar as palavras certas, você vai ter um resultado. Mas pode ser que a sua lógica esteja errada. A lógica como você está querendo passar para o computador aquela informação. Isso é o que a gente chama de depuração do código. 90% das vezes, o problema vai estar aí. Então, você está usando uma sintaxe legal, maravilhosa, fantástica, mas a tua lógica está quebrada. E o computador não vai te acusar aí. E, por fim, a gente vai falar sobre as bibliotecas numéricas. São bibliotecas que têm já métodos numéricos implementados, métodos numéricos bem mais avançados do que aqueles que a gente vê na disciplina de graduação. Ô, professor, você vai ensinar os métodos? Não, os métodos não. Mas vou mostrar como é que a gente consegue utilizar os métodos para resolver problemas. Então, note que o meu foco aqui dentro vai ser resolver problema. E eu quero sim que vocês usem o que tem de melhor e aprendam a usar as bibliotecas numéricas. Dependendo do tempo que a gente tenha, a gente pode ver outras bibliotecas que não sejam exclusivamente numéricas. Tem algumas outras que são bastante interessantes e talvez valham a pena. Ou a gente explora mais problemas, o que eu acho até que vale mais a pena. Tá parando para pensar agora. Ok. Nesse meio todo, olha, daqui para cá, a gente vai começar a trabalhar com vários programinhas no meio do caminho. Esses programinhas são o que eu chamo de ferramentas computacionais. São programas legais, são programas maneiros que podem te ajudar no dia a dia. Isso, então, nesse último tópico aqui, apesar de eu ter colocado como sexto item, ele vai estar espalhado ao longo da emenda. Beleza? Dúvidas sobre a emenda? Alguma discussão, alguma coisa que vocês queiram? Tranquilo? Beleza? Beleza. Show. Ok. Eu sempre faço isso nas minhas disciplinas. Eu faço um paralelo sobre mas o que essa disciplina aqui precisa do que você já viu na graduação? E ela vai te ajudar em quê? Bem, eu certamente já vou tentar colocar problemas mais avançados para vocês. Mas quando eu digo, não, vou colocar problemas mais avançados, eu vou te dar as equações prontas. Eu não vou pedir para vocês formularem os problemas. Caraca, no meio do caminho, provavelmente a gente vai resolver problemas de separação. É muito provável. Mas eu vou te dar o equacionamento completo. Então, você não precisa deduzir os balanços, você não precisa fazer esse tipo de tarefa. Mas, no meio do caminho, existem conceitos, em especial de cálculo, que não tem como evitar. Para resolver determinadas metodologias, e para quem já fez métodos numéricos, eu preciso fazer derivadas. Em alguns casos, para esses métodos mais avançados, derivada primeira. Em outros casos, derivada segunda. Em outros casos, derivadas parciais mistas. Algo super hiper complexo? Até que não. Mas são coisas que eu não posso voltar atrás. Então, bem ou mal, eu vou passar por cima. Tá? Assumo que cálculo é algo conhecido. A gente vai sim resolver equações diferenciais ordinárias. Se der mole, se der espaço, eu vou jogar uma EDP também. Tá? EDP, pelo que eu lembro, cálculo 4. Pelo menos o formato do equacionamento, você tem que saber o que é. Tá? Então, é um aviso que eu deixo. Tá? Professor,
Você está dizendo, então, que se eu não fiz cálculo, eu vou repetir, não tem a menor chance? Não estou falando isso. Mas pode ser que tenha um esbarrão aí no meio do caminho. Outra coisa que pode ter um esbarrão são os conceitos físicos e químicos que ajudam a entender o equacionamento que eu vou colocar. Tá? Então, em determinados problemas, eu vou colocar uma equação. Ô, professor, mas por que ela está aí? Por que ela é desse jeito? Cara, isso daí veio lá de McFlu, isso daí veio de algum conceito da física, algum conceito da química, e está aí. Tá? As is. Tá? Então, tem que trabalhar com aquilo. Então, são os requisitos que eu vou chamar de recomendados relacionados a cálculo físico e química. Álgebra linear. Em computação, a gente vai trabalhar com a matemática discreta. A matemática discreta, ela, bem ou mal, precisa armazenar os valores. E a gente vai armazenar usando um conceito de matrizes, de vetores, e a manipulação de matrizes de vetores é algo que eu não tenho como voltar atrás. É algo que, para mim, me ensina. Tá? Então, pô, professor, não fiz ainda álgebra linear. Na verdade, é a história mesmo, tá? Não vou me repetir, não. Pode ser que sim, pode ser que você consiga, pode ser que não. Mas eu não tenho como voltar atrás. E métodos numéricos, eu botei um coraçãozinho, porque é uma paixãozinha, tá? Meu coração bate até um pouquinho mais rápido. Mas é aquele negócio. Vai ter um tópico dentro dessa disciplina em que a gente vai aprender a trabalhar com as bibliotecas numéricas. O que tem implementado dentro das bibliotecas numéricas? Os métodos. Tá? Então, eu não tenho como deduzir todos os métodos novamente, mas assumo que você sabe que, poxa, se você está usando um método de Newton-Raphson, você vai precisar da derivada. Tá? Você vai precisar da derivada primeiro. Por quê? Porque lá em métodos é assim. Você saber que existem, para a solução de sistemas lineares, métodos de domínio fechado e métodos de domínio aberto. Para métodos numéricos, eu ainda botei esse coraçãozinho para me lembrar disso. Por um acaso da vida, dentro do canal do YouTube, que já vou falar sobre ele, tem as minhas aulas de EQS 749, que é métodos numéricos aplicados, aonde existem aulas sobre os métodos numéricos da solução desse tipo de problema. Então, para quem não viu, pode assistir, as aulas elas estão abertas e você vai poder olhar lá, né, o que tem. Então, é algo aí que eu deixo. Ok. Beleza. Então, esses aqui são os requisitos que eu vou chamar de recomendados. E essa disciplina aqui, ela vai ajudar em quê? Para disciplina de fenômenos de transporte, termodinâmica, cinética, operações unitárias, de modelagem, controle, de segurança de processos, engenharia de processos. Se o seu trabalho de projeto final for para área computacional, modelagem, qualquer uma dessas áreas aqui, computação pode te ajudar horrores. Para conseguir um estágio, computação pode te ajudar. No mundo de hoje, cara, isso daí te ajuda para a vida. Se der mole, você toma gosto pela coisa. E eu gostaria muito de fazer isso, tá? Eu não vou prometer, porque as minhas promessas não estão sendo bem cumpridas. Gostaria muito de ter uma computação, mas não científica. 2, para desenvolvimento de app de celular, por exemplo. E vou explicar o porquê. Você já viu algum software super hiper técnico aplicado de modo industrial ou de uma maneira mais voltada para engenharia? Pouquíssimos, e quando você encontra é uma porcaria. Poxa, isso não é um nicho, né? Por que não investir? Então, é um hashtag fica a dica para quem quiser investir, né? Você pode simplesmente pegar e ser um desenvolvedor
voltado a softwares de engenharia e ganhar uma grana com isso. Tá? Essa é uma das formas que tem de ganhar em dólar. Porque as lojas, né, do Android, do iOS também, da Apple, são vinculadas ao exterior, então você recebe em dólar. Isso é muito bom. Mas um hashtag, fica a dica aí. Então, olha, isso aí pode servir para a tua vida. Ok. Em relação a essas dúvidas, esses comentários que eu apresentei, existe alguma coisa, algo que vocês queiram discutir mais? Sim, não, talvez. Tranquilo? Tudo tranquilo. 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 Show, beleza. Ok. Bibliografia. Olha, eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas é verdade. Esse material de aula aqui é original. Eu montei esse curso, não lembro quantos anos tem, mas não foi baseado em nenhum desses livros que estão aqui. Ele foi baseado no que eu fui aprendendo ao longo dos anos e nas práticas que eu tive durante a pós-graduação, mestrado e doutorado. Então, todos os tutoriais que vocês vão encarar aqui vieram com um gostinho bem LF. Então, mas, claro, eu não posso deixar de colocar o crédito às duas referências que fizeram uma diferença absoluta na minha formação. A primeira delas é o livro do Kernighan, o inventor da linguagem de programação C, em que ele ele não é bom não, tá? O livro não é bom, mas ele abriu as portas para que, várias outras possibilidades pudessem ser contempladas. A linguagem C e a linguagem C++, elas são um pouco mais fundamentais. Então, para o programador, ela exige um pouco mais do programador a nível de conhecimento. Você precisa entender um pouco mais sobre a informação que você está trabalhando na memória do seu computador. E isso depois paga a conta, tá? Quando você vai para uma linguagem um pouco mais diferente. Então, eu digo para vocês que na minha formação, ter começado com C fez a diferença. Tá? Hoje as linguagens é como se, sei lá, 90% do mundo falasse inglês e eu aprendi inglês. E as outras línguas, elas, olha, são um inglês mais fácil. É como se você pensasse dessa maneira. Então tá, o livro do Brian, o livro do Daok é um livro fantástico, o Daok ainda, de programação em C++, conceitos numéricos. Olha, foi uma diferença muito grande na minha percepção da programação e valeu muito a pena, tá, ter lido esse cara. Outro mais atual, que eu digo que eu usei muito como uma biblioteca, uma consulta, é o livro do Piz France, que é mais assim, um guia para computação científica usando C++. A minha linguagem mais forte é C++, mas depois de um tempo eu passei a utilizar Python para problemas menores, então foi assim, 3 dias, 4 dias eu já estava programando em Python a nível iniciante, tá? Mas essas duas referências aqui, elas foram muito boas para isso. Então, eu trouxe para vocês aqui a ideia da bibliografia fundamental. Mas ela não se restringe a isso. Hoje, é inegável a contribuição que a internet tem. E para isso, sempre, no início de qualquer aprendizado de uma nova linguagem, eu trabalhava com dois sites. Tá?
o Tutorials Point e o W3 Schools. Então, não sei se está pequeno para vocês, eu vou aumentar aqui. Tá? Mas eu trabalhava com esses caras aqui. Tá? O Tutorials Point e o W3 Schools, eles têm, de uma maneira gratuita, tutoriais próprios para várias e várias linguagens, seja Python, seja Swift, seja C, C++, linguagem Bash, nossa, várias e várias coisas. Então, é um hashtag, fica a dica que eu deixo para vocês. Tá? O que vocês vão perceber a partir de agora? E essa figurinha aqui é muito verdade. Tá? Deixa eu permitir aqui a entrada. Isso daqui é o aluno. E esse daqui é o desenvolvedor sênior, com bem mais de 10 anos de experiência. E o procedimento sênior. Cara, volta e meia eu me pego fazendo isso. Isso é uma verdade absoluta. A gente sempre vai buscar informação para ver se alguém já tem algo parecido. E existe um site, que é o Stack Overflow, que é o site de maior referência para problemas já documentados, pedacinhos de código, para computação. Então, vocês podem até ver, se vocês forem lá no Google, tá? Eu chamo o Google de Guru, o nosso Guru Google, e fizer uma pergunta mais voltada ao nível de programação, você pode ter certeza, tá? Mas tem que ser mais técnico mesmo, tá? Stack Overflow vai ser a tua primeira coisa que vai aparecer. Então, esse cara daqui é algo que eu acho que vocês vão ficar querendo buscar muito. Ok, e tem informações que são mais gerais, que é a documentação da linguagem. Existe, quando eu estava aprendendo programação, o pessoal me ensinou uma técnica, que eu vou colocar no chat. E eu não vou falar, na verdade eu vou falar qual é a técnica. A técnica, ela se chama RTFM, tá? RTFM vou escrever aqui no chat para vocês verem. RTFM. Tá? E eu trouxe ela para a vida. Não tem jeito. Programação é isso. Cara, tu tem que ler o manual. Boa parte do trabalho do programador em entender aquilo que tem disponível para você utilizar. Então, a documentação da linguagem, aqui eu estou colocando a documentação de Python, esses dois sites aqui têm referências fantásticas sobre a linguagem C++, é de praxe, é super, hiper importante para o programador. Então, leia o manual, acompanhe o que tem ali. Hoje em dia os manuais eles estão muito, muito mais interativos do que 5 anos, 6 anos atrás. Eles hoje em dia envolvem até tutoriais internos e tal, vão passo a passo. Então está bem melhor. Eu tinha até um meme para colocar aqui, eu não coloquei, mas para programação, é até ponto que eu estou querendo colocar, tá? Mas para programação, se você acha que assistindo aos vídeos vai ter de aula de programação, vai ser o mesmo nível da sua experiência lendo, pode ter certeza que não vai ser. Então, exige um grau de leitura. Sobre a bibliografia do vídeo. Alguma coisa? Acho que não. Tranquilo? Show. Ok. Beleza. Então, vamos falar agora sobre as regras do jogo. Bem, regras do jogo. Vocês vão perceber o seguinte. Eu vou separar
em 3 categorias dos exames. São as listas de exercício. Eu vou considerar participação, já vou explicar o que significa isso. E vão existir também os questionários. Lista de exercício completamente assíncrona e vai valer metade da tua nota. Vou falar um pouquinho antes do questionário. Também é assíncrono, 20% da nota. O que significa? Qual a diferença de uma lista de exercício para um questionário? O questionário é baseado nisso que a gente está discutindo agora. São perguntas mais voltadas à teoria em si. Sei lá, o que é uma variável inteira? Como o mercador de vinhos vai querer resolver o problema? O cara vai querer usar uma folha de papel? Enfim, coisas que a gente está discutindo aqui dentro. Tá? Lista de exercício é prático. Caraca, estou com um problema, eu quero que você resolva. E vão ser vários exercícios. Bom. Ok. E o que significa essa participação e contribuição virtual? Note que ela tem uma visão síncrona e tem uma visão assíncrona também. Já vou falar sobre o ambiente virtual, qual todo o material vai ser colocado e tal, blá, blá, blá. Mas essa é a parte assíncrona da nota. Eu vou exigir que você venha aqui na aula? Não. Se você quiser, tô com outra coisa para fazer e tal, fique à vontade. Ou vou assistir depois a aula. Beleza, tranquilo. Vou repetir, não sei se todo mundo ouviu, mas as aulas elas vão ficar disponíveis dentro do canal do YouTube. Fique à vontade. Vou ganhar o ponto da participação síncrona? Não, você não vai. Então, 10 minutinhos. Ok, o que significa a participação assíncrona? Não sei se vocês sabem, mas daqui a pouquinho eu vou falar. Dentro do ambiente virtual vai ter um fórum de discussão. E eu tenho uma visão bem diferente em relação a como vocês podem trabalhar. Eu não estou preocupado muito com cola, não. Eu estou preocupado com o que vocês aprendem. Se um colega de vocês tem uma ideia que ajude você, que ele passe para você essa informação, cara, eu não estou preocupado. Por quê? Porque você aprendeu. E esse é o meu objetivo, que você aprenda. Meu objetivo não é te reprovar. Meu objetivo é que tu aprenda aquela parada. Beleza. Sendo assim, dentro do ambiente virtual, e eu peço que vocês façam isso. Cara, pode trocar informação. Olha, resolvi dessa maneira. Eu sou um professor feliz. Olha, fiz desse jeito. Se alguém tiver um jeito diferente, pensou de uma outra maneira, mas essa lógica aqui, será que ela é a melhor? E começa a discutir, vocês começam a fazer o fórum funcionar, eu sou um professor feliz. E isso é a participação assíncrona. Tá? Professor, como é que você consegue mensurar isso? Bem, as mensagens vão estar lá. Segunda coisa, não sei se vocês sabem, mas todo clique que vocês dão no ambiente virtual é registrado. Então, eu sei o quanto vocês acessaram, nem que seja para ler uma determinada informação, eu sei. Então, eu consigo verificar o quanto você está participando, mesmo que indiretamente, dentro das coisas ali. Professor, mas a gente quer montar um grupo de WhatsApp e a gente troca informação por lá. Posso? Pode. Mas isso eu não consigo contabilizar. E, portanto, se eu não posso contabilizar, a nota não vai ser contabilizada. Eu só consigo contabilizar o que vai estar dentro do ambiente virtual. Foi? Essa é a jogada. Então, minha recomendação sincera. Eu sei que o Avo, ele tem app de celular, se quiser fazer por lá, sei lá, eu não sei se tem chat lá pelo app, mas se quiser montar toda a estrutura, faz por lá. Faz por lá. É a melhor jogada que tem. Mas o WhatsApp é muito melhor. Sim.
Lá é o que eu tenho para poder mensurar a participação de vocês. Ok. Além disso tudo, eu tenho também trabalhos parciais. Esses trabalhos parciais são trabalhos mais semestrinhos que eu posso vir ou não a colocar. Tá? Então, eles vão ser opcionais e note que eles vão ser nota a mais. Tá bom? Beleza. Então, como vai ficar a média final? A média final vai ser direta. Não vai ter prova, não vai ter segunda chamada, não existe isso aqui. Mas você tem a lista de exercício, a contribuição da participação e a contribuição dos questionários, mais a contribuição em até 10% a mais da nota para o trabalho parcial. E não sei se vocês estão conseguindo ver, mas é uma carinha feliz e uma carinha triste. Se você conseguir 5, felicidade para você, se não, sinto muito. Tá? Critério de desempate, estou com uma nota que quase lá na boca para ser uma pessoa feliz aqui e ter um emoticon aqui de felicidade. Mas esse ponto aqui foi muito baixo, não vou olhar não. Se você está na boca, mas esse daqui foi um ponto que você teve assim um destaque muito bom, cara, pode ter certeza que o teu esforço vai ser colocado aqui à prova e eu vou olhar. Tá? Muitas vezes até você não precisa pedir não, porque eu vou lá e vou olhar para ver se consegue dar esse salto. Beleza? Sobre as regras do jogo. Dúvidas, mistérios, complicações. Tá entendido. Foi? Tudo certinho. Beleza. Tá bom. Ok. Professor, tem uma dúvida sobre as regras do jogo. Essa lista de exercício vai ser corrigida ou só conta como entrega? Não, eu vou corrigir tudo. Eu acho que eu vou colocar agora, tá? Mas lista de exercício, questionário, tudo tem prazo. Tudo tem prazo. Tá? O que implica que isso vai acontecer. Tá? Vou adiantar um pouco. Então, deixa eu passar para o próximo slide. Tá? Já vou explicar. Tá? Vou continuar a historinha. Tá? Mas, então, todo o material ele vai estar dentro do ambiente virtual de aprendizagem, tá? Dentro do Abra FRJ. Lembrando, você é aluno no FRJ, você tem um registro no Abra. Então, pode pegar e acessar. Tá aqui o site. A senha de acesso, então você procura lá por computação científica aplicada, dentro do Abra, deve aparecer a minha disciplina, e você tem uma senhazinha de acesso para auto-inscrição, que eu já cheguei a colocar no site, mas, aqui no chat, mas eu não sei se eu vou colocar de novo, em maiúsculo mesmo. Então, com isso você consegue se auto-inscrever na disciplina. Ok, o que você vai encontrar lá dentro? Os slides, esse slide aqui, por exemplo, está lá. Vão ser poucos slides, tá? Porque já a gente vai para uma parte mais prática, voltada à parte de programação. Mas lá você vai encontrar os links para a lista de exercícios e os links dos questionários. Tudo com prazo. Tudo com prazo. Agora deixa eu comentar um pouquinho mais sobre essas listas de exercícios. Só para vocês entenderem aonde vocês estão se metendo. Eu vou fazer uma comparação. Hoje eu estou meio antiguidade. Fui um mercador de vinhos lá na antiguidade. Vocês já ouviram falar do Júbilo da Batalha? Não sei se já ouviram falar do Júbilo da Batalha. Pensa os vikings. Não sei, Lucas, não? Eu não. Não? Tá bom. Pensa os vikings. Tá? Os malucos iam lá, invadiam as paradas e tal, dominavam os terrenos lá. Beleza. Mas o que acontece? Toda batalha é complicado. Você não sabe se vai viver ou vai morrer. Tá? Complexa a parada.
Então, o que eles faziam? Eles enchiam a lata. Tá? Então, eles tomavam o chamado hidromel. E ficavam chapadões. E isso dava o prenúncio do júbilo da batalha. Não estou falando que ninguém aqui está bêbado, não, tá? Estou falando isso. Nem que você vai precisar encher a lata para fazer qualquer programa de computação. Mas a ideia do júbilo da batalha. E aí o cara, quando começava a batalha, o cara ia lá, metia as caras e chegava um momento que ele não queria saber mais o que ele estava fazendo. Ele só sentia o júbilo, a sensação, segundo eles, tá? Eu vi isso em livros de história, o júbilo da batalha. Uma cara metia o facão, metia machado lá e ia destroçando todo mundo, ele não queria mais saber. Só sentiu o júbilo da batalha. Se feriam ele não sabia mais. Tá? O cara podia estar chorando, ele não sabia nem que estava chorando. Estava no júbilo da batalha. Ok. Agora, eu vou comentar um pouco sobre as listas de exercícios em relação a períodos passados. E agora eu vou me meter à escola de Química. O meu gabinete na escola de Química, ele era em frente à sala de computação lá do bloco E. Então, eu ministrava computação científica ali e depois eu ia para o meu gabinete. E teve um dia, nada a ver, não tinha aula de computação, mas que eu estava lá no meu gabinete, trabalhando e tal, de repente eu ouvi um barulhão. No que eu ouvi um barulhão, caraca, tu tá acostumado com o Rio de Janeiro, tá? Me joguei embaixo da mesa porque eu pensei que fosse arrastão, mas não era. Eu fiquei assim, pô, eu comecei a ouvir gritos e choro e tal. E aí eu fiquei, pô, o que houve, né? E aí eu saí assim do gabinete, fui pro corredor e eu percebi. Tá vindo da sala de computação. E aí eu abri assim a sala e olhei para dentro, na sala de computação, e os alunos de computação científica, eles estavam gritando, lágrimas escorriam pelo olho e tal, e eles, felizes da vida, tá? Porque eles tinham conseguido resolver o exercício da lista de exercícios. E naquele momento, eu identifiquei que eles tinham atingido o júbilo da programação. Porque eles venceram o desafio. Pode acontecer aí com vocês. Vai ter uma hora que vocês devem me xingar, mas vocês vão sair cascudos daqui. Vocês vão sair sabendo fazer muito bem. Talvez algumas lágrimas corram pelos olhos, mas só para vocês saberem onde vocês estão se metendo. Vou me negar a ajudar de maneira alguma. De maneira alguma. Eu sempre vou estar junto. Né? E vou auxiliar. Eu aliviei depois disso. Eu aliviei um pouco o nível dos exercícios. Tá? Mas, sei lá, pode ser que aconteça de novo. Então, todo mundo entendeu agora o júbilo da programação. Você conseguir, caraca, chegar no nirvana da programação porque você conseguiu vencer aquele exercício. E ele funciona. E aí depois eu lembro que eles ficaram testando, eles queriam vir me abraçar, né? Mas aí eu decidi voltar para minha sala. Mas todo mundo, tem isso muito vívido na minha memória. Ok. Então, todo mundo avisado sobre a questão dos exercícios. Material auxiliar vai estar no Lava. Todo o material ele vai estar organizado em tópicos. Então, os tópicos eles vão estar bem divididos. A gente sempre vai ter um encontro síncrono. Sempre. Tá? Seja para discussão de material, para solução de problemas, para whatever. Tá? E todos os encontros síncronos, eles vão ser gravados.
E sendo gravados, eles vão ficar disponíveis no meu canal do YouTube, LF Lopes EQ. Então agora, se você quiser, se inscreva no meu canal, ative o sininho, não estou desossando, mas se você buscar LF Lopes EQ lá no YouTube, você vai cair no meu canal. Minha recomendação é que você, sim, se inscreva, tá? Porque você sempre vai saber quando eu coloquei o vídeo lá. E aí, sei lá, perdeu uma aula, você sabe que quando quando a aula vai estar lá disponível. Além disso, eu estou com um planejamento de preparar material assíncrono também. E esse eu não vou avisar de modo algum, tá? O momento. Tá? Pô, todo mundo sabe. Pô, vai ter aula. Ou vai ter aula, ele vai gravar e ele vai deixar depois. Material assíncrono, eu não vou ficar avisando. Tá? Eu vou chegar e vou colocar no canal. Lógico. Pô, na aula que vem, preciso que vocês vejam um determinado material. Eu vou avisar. Mas se não for isso, eu não vou avisar, não. Tá? Vocês têm todos os meios possíveis através do YouTube para serem avisados. Então, pô, galera, faz uso aí da tecnologia para isso. E, por fim, todos os alunos eles possuem uma identificação no ABA. Tá? CPF, DRE, não lembro o que é, acho que é CPF. E para quem nunca acessou, tá? Tem que pedir a mudança de senha no primeiro acesso, mas depois é tranquilo. Sobre o ambiente virtual, dúvidas? Tranquilo? Tranquilo. Show. Beleza. Ok. Isso daqui, então, encerra esse assunto agora. Antigamente eu ficava lá no Lab CFD, LADEC, piso 3, LADEC 2, na verdade, piso 3, e agora eu estou em casa. Então, eu peço que, pô, professor, eu preciso tirar alguma dúvida. Cara, não manda por e-mail. Não manda. Entra pelo AVA. Entra pelo AVA. A dúvida de um é a dúvida de muitos. Pô, professor, mas eu tenho vergonha. Vergonha não existe. Pô, gente, é muito melhor. Vocês vão ver no fórum de discussão, fica lá no topo da página. Tá? Eu mantenho discussões de períodos passados. Vocês vão ver que existem algumas soluções lá. Vocês vão ver, eu não sei se o júbilo da batalha se refletiu lá, tá? No júbilo da programação se refletiu lá, tá? Mas vocês vão ver. Tá? E essa experiência que turmas passadas tiveram é legal para vocês. Então, tá com dúvida? Prioriza usar o AVA. Professor, é uma dúvida particular. Aí você usa. Tá bom? Ok. Faltam 10 minutos, eu não vou me estender mais. E, na verdade, era o que eu queria falar mesmo hoje. Eu não vou me estender mais. Não vou abrir os outros slides. Os slides da aula que vem já está lá. Eu vou discutir com vocês. E, então, agora eu abro aí para perguntas, alguma coisa que vocês queiram, alguma coisa a mais, medo, pânico, o nível de pânico estava aqui, subiu um pouco. Pô, professor, eu fiquei preocupado, não fiquei preocupado. Vamos ver ainda. Beleza. Mais alguma coisa? Professor, eu Diga. perdi aquela parte. O que a gente vai ter que escolher? A linguagem que a gente vai querer usar, é isso? Porque, assim, ou a linguagem vai ser C, C++, ou ela vai ser Python. E por que eu não defino isso agora? Porque eu ainda não conversei, não mostrei para vocês a diferença do que é uma linguagem de programação, como ela é interpretada, como ela é avaliada pelo computador, e, em especial, linguagem C é uma linguagem chamada compilada. Adiantando, né, dando spoiler aí das próximas, ela é muito mais rápida. Ela é muito, muito mais rápida do que Python, do que uma linguagem interpretada. Então, o nome da disciplina é o quê? Computação científica. Eu quero fazer as coisas rápido.
Então, C talvez seja uma parada legal para as coisas serem rápidas. Mas a popularidade de Python, que é uma linguagem interpretada, assim como o MATLAB também é uma linguagem interpretada, eu não posso jogar fora. Ela é muito mais lenta que C, mas tem muita coisa implementada, muita coisa. Então, talvez seja uma solução. E aí acaba que a gente tem dois pesos aí para a gente mensurar. Só que eu acho que vocês só vão ter a percepção melhor do que vocês efetivamente podem vir a querer, aí depois que a gente estudar isso. Né? Agora, apesar desse spoilerzinho, ainda está um pouco cru. Pô, tem biblioteca matemática nos dois? Tem. Biblioteca matemática nos dois. Tem, sei lá, modos de trabalhar com matrizes? Tem nos dois. Tem um paralelo nos dois. Beleza? Beleza, beleza. Foi? Mais alguém? Mais alguma coisa? Eu tenho uma dúvida só em relação aos prazos. Já tem ideia de como vai ser? Sei lá, se é uma quantidade de exercício toda semana ou algo assim? Não, vai ser quando eu terminar algum tópico. Então, nessa parte inicial, não. Nessa parte inicial é muito mais questionário. Vocês vão ver que é uma parte mais teórica para a gente discutir alguns assuntos, então mais tranquilinho. Depois, deve ter umas 5, 6 listas de programação até o negócio ficar bem legal. E vocês vão ver que são listas evolutivas. A primeira é bem básica, vocês vão terminar rapidinho, a segunda já para, a terceira, a quarta, você já começa a se perguntar se vale a pena. Todos assim, mas sempre vale a pena. A galera que faz com seriedade essa disciplina, eles falam isso depois, tá? Não sou eu exatamente o que eu estou falando, tá? É o nível 8. Nível 8. A galera sai bem porreta aqui. Mas, mais ou menos aí, são 2 semanas, às vezes, de prazo. Não é muito fácil, a gente bota menos. Mais ou menos isso. E se eu percebo que a turma não está aguentando, eu dou um jeito, né? Eu mexo. Tá bom? Tá ótimo. Mais alguma coisa? Complexo? Professor, Diga. caso for necessário tirar uma dúvida pessoal, poderia enviar um e-mail ou teria que ser também Pessoal? pela UAVA? Cara, foi o que eu falei. Pô, tô com um problema pessoal e tal. Pô, cara, tranquilex, pode enviar. O que eu digo pô, se é uma dúvida mais técnica, uma coisa que bem ou mal envolve computação de alguma maneira, envolve um software que você conhece, por exemplo, alguma coisa relacionada à computação. Pô, gente, vi esse software aqui de graça, maneiro, pô, muito bom. Pô, solta lá, entendeu? Mas agora, pô, não, tô com dificuldade de computador, tô com dificuldade de horário, tô com dificuldade de... Pô, tô com problema na família. Isso é pessoal, né? Sem problemas. Pode entrar em contato. Foi? Certinho, professor, foi. Obrigado. Show. Mais alguém? Tranquilo? Ok, vou encerrar então aqui a gravação. Na aula que vem a gente vai voltar.